E olha só, estamos aqui, né? A nossa aula foi o top 5 do Enem, mas a gente já está meio caracterizado aqui para finalizar o terceirão, porque nós temos né? ali depois já na sequência a próxima aula, então já está tudo aqui no ritmo, porque Né? vocês merecem que nós estejamos aqui sempre Alinhados, assim, alinhados. né? E não sei, mas ouvi dizer que tem aluno que gosta muito porque a gente vem sempre no padrão. Verdade, Combinados. verdade. E é simples, tá? Eu aprendi que para mantermos uma relação amigável, De tal, harmonia. tem 23 letras no alfabeto. Tiramos 4, O, B, D, C. Pá. Gente, não é bem assim, não é bem assim. Ah, a professora Lúcia só fala a corzinha da blusa, né? Hoje vai ser vermelho, hoje vai ser azul. E ele é obediente, olha que legal, né? Mas é claro, a gente procura vir sempre bem arrumadinho, bem alinhado, para vocês terem uma boa visibilidade aí, né? Isso. Acho que vocês merecem, né? Então, na aula 52, a gente trabalhou 5 assuntos, né? O pódio da matemática, 5 assuntos que mais caem no Enem, né? Então, a gente passou para vocês o quinto, quarto, terceiro, segundo e o primeiro lugar, com medalha de ouro que ficou a geometria. E a gente pôde também fazer alguns exemplos, né? Fizemos. E claro, nesses 5 minutos de revisão, a gente vai trabalhar com vocês mais algumas dicas e vamos rever esses tópicos, tá? Vamos lá? Então, olha aqui, aula 52.2, onde a gente viu o top 5 do Enem, beleza? Matemática no Enem. Vamos junto aqui? Você sabe Pode ser, né? quais são os assuntos mais cobrados? Agora eu tenho certeza que já sabem. Vamos junto aqui? Matemática no Enem, você sabe os 5 assuntos mais cobrados? Vem com a gente, olha aqui. Quais serão? Você já viu na aula, né? Agora a gente só vai confirmar aqui, né? Não é verdade? Isso. Então vamos relembrar? Em primeiro lugar fica a geometria plana e espacial. E vou falar uma coisa. Em 2021, o último ano, foi 26% da prova foram questões de geometria. Acho que foi o ano recorde de geometria. Quer dizer, 2022 está no mesmo nível. Então, não custa nada pegar um pouquinho de geometria, dar uma mergulhada, dar uma estudada. Pega as questões 2020, 2021 de geometria e olha para elas com carinho, estuda elas. Sabe assim? Com amor. E você vai pegar a prova desse ano e vai falar assim, uau, essa daqui eu já sei fazer. Né? Em segundo lugar ficou quem? A proporcionalidade, envolvendo regra de 3, razão e proporção. E aí a gente viu que despenca no Enem regra de 3, né? Porque muita coisa se resolve por regra de 3, tá? Terceiro lugar, a matemática financeira, porcentagem e juros. Lembrando que a porcentagem aqui se enquadra no grupo de matemática básica. Ponto. Em quarto lugar, a gente vem com as funções de todos os tipos. Pode ser a função afim, a quadrática, de primeiro, segundo grau, modular e tudo mais, né? E no finalzinho, em quinto lugar, está a estatística, ou seja, a moda, a média e a mediana. As queridinhas gráficos, medidas de tendência central, né? Leitura de gráficos e tal. E não podemos esquecer o seguinte, não aparece no top 5, mas é muito importante, até mais importante do que esses 5 conteúdos, a aritmética básica, que é o que nós chamamos de conhecer os números, saber realizar operações. Se eu não souber olhar os números, localizar os números, fazer operações, nada disso aqui vai fazer sentido, nada. Então, tendo esses 5 elementos aqui, você pode destrinchar os seus estudos. E claro, né, os outros assuntos também ficam aí, né, são relevantes, mas claro que esses aqui são os principais. E lembrem sempre que temos paródia para geometria espacial, temos paródia para juros simples e composto, temos paródias para as funções de primeiro grau e de segundo, e temos paródia de moda média e mediana. Então, gente, se você acompanhar as paródias, a chance de sucesso é grande, tá? Então, se liga aí na musiquinha que vai dar tudo certo, tá bom? Agora é com vocês mais 2 questões do Enem para vocês resolverem e a gente já volta com a correção. Até lá! E nas atividades de sala a gente volta para a correção e, claro, resolver junto com vocês mais 2 questões do Enem. Na aula a gente resolveu 5, né? 5. Uma para cada colocação, né?
E aí? E aí vamos fazer um cálculo aqui. 5 nessa aula, mais 2 de sala. As do Enem em aulas aleatórias, mais acho que em média 5 por cada aula do Enem. Nós fizemos quase que 40 questões ou mais mais, do acredito Enem. que sim, né? Atenção, não é possível que você vai chegar no dia da prova fazendo uma questão todo dia, com as questões que nós já fizemos com vocês, e vai faltar em você o que nós chamamos de resistência da prova. Resistência é você conseguir fazer a atividade sem ficar cansado, né? Uma pessoa que tem resistência em pedalar. É uma pessoa que física pedala. E tem resistência mental, Isso, né? que pedala e chega em casa e fala assim: uau, estou descansado agora, cheguei relaxado, relaxa. Na prova, você tem que sair da prova relaxado. Você não pode sair da prova estressado. Ai, meu Deus, que eu não sabia fazer. Não, vai ter questão realmente que vai estar no nível. Essa você vai fazer o quê? Pula. 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 Se sobrar tempo, volta Volta tenta e fazer, faz. mas não fica, às vezes, martelando ali, porque o tempo é muito restrito, né? Então não fica martelando em coisa que você acha que já não tem a sua afinidade, você não deu tempo de estudar. Então, foca naquelas que você... O pega-varetas, né? O pega-varetas, você sempre vai pegar as varetas quais? As mais fáceis primeiro, né? Até você chegar naquelas que estão amontoadinhas ali que fica mais difícil de tirar, né? O pega-varetas é um método muito prático para o Enem. Escolha aquelas mais fáceis. Ah, mas às vezes as que são mais fáceis para mim não são mais fáceis para o professor Maurício. Aí vão as afinidades, tá bom? Beleza. Então você vai identificando, vai fazendo aquela que você julga que seja mais tranquila para você. Vamos lá então? Atividade de sala, hora de tirar as dúvidas. E vamos com a primeira questão na prova cinza de 2019, a questão 145. Ela vem aqui no formato que tá lá, tá? Se você pegar aí as provas do Enem, ela vai estar nesse formato aqui, nesse mesmo jeitinho que tá aqui, beleza? O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. Até aí, só uma informação muito relevante, muito importante, mas nada que entre nos cálculos, né? Vamos lá? A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do consumidor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se uma queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme o quadro. Aí temos ali o quadro, ó lá. Tem o ano, né, e tem o número total de acidentes. Em 2013, 1.050. Em 2014, 900. E em 2015, 850. O número total de acidentes foi diminuindo, né? Ainda bem, por conta de todo esse trabalho, né, que o Código de Trânsito traz. E, enfim, né, as campanhas publicitárias no Brasil ajudam bastante, né? Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia possa, para os anos subsequentes, seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. E a gente vê aqui que baixou 50, né? 50. Beleza. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Basta a gente seguir uma sequência lógica, né? Vamos reduzindo 50, 50, 50 a cada ano pelo raciocínio lógico. E a gente já tem aí, a gente já sabe que de 2015 para 2014 a redução foi de 50 acidentes. Então vamos continuando, né? No ano seguinte, vamos baixar para 800 em 2016, tá? Tá 216 aqui, mas é 2016, tá? Apaga, cadê a nossa técnica de apagar? Vamos lá então, peraí, deixa eu apagar aqui primeiro. Branco? Isso. Não, mas tem que botar na caneta, senão não apaga. Ixi. Caneta. Ai, tem hora que vou te falar, hein? Caneta branca. Beleza. Pronto. Em 2016, então, reduziu para 800, Isso. né? O número total de acidentes.
E em 2017? 750. Ixi, vai estar tudo erradinho aqui. Então deixa assim, que é melhor do que... Espera aí um pouquinho. Em 2016, 800. Em 2017, 750. E em 2018, 700. Então, fazendo essa redução apenas pelo raciocínio lógico, chegamos à conclusão que a alternativa D é a alternativa correta, certo? Certo. Beleza? Então, considera aqui 2016, 2017, 2018. Tá bom? Muito simples, né? Uma questão tranquilíssima que resolve apenas pelo raciocínio lógico. Aí o aluno pergunta, professor, mas essa questão aqui é de que conteúdo? Progressão aritmética, PA, do primeiro ano. Mas nós não precisamos montar PA, não precisamos pegar a regra de PA. Não, nós só seguimos o raciocínio lógico. Ele disse que a redução ia ser constante, quer dizer, ia ser a mesma. Então, constante eu vou só montando a tabelinha, completando a tabelinha. Não preciso lembrar a fórmula de termo geral, para achar o termo. Não preciso. Não houve necessidade porque o período era curto, né? De 2015 para 2018, então pronto. Beleza. Vamos lá agora na questão 161, também do Enem de 2019. Vamos lá. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, e kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base de um tato. Do tato, né? Um jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura indicada. Então, o suporte traz aqui como foi a dobra, né? Temos uma folha de 12 por 18 e ele começou a fazer uma dobra, beleza? Beleza. Na hora que dobrou, sobrou 12 aqui, né? Bom, se sobrou 12 aí, então nós temos já um detalhe importante. Aqui temos 6, né? 6, que é 18. Mesmo. E aqui temos 12, né? 12, porque já é o ladinho, né? Olha lá. Isso, então, 12 na parte de cima, né? No AD. Isso, 12 aqui. Deixa eu melhorar aqui. Melhor para vocês enxergarem bem. Aqui ficou 6 Isso. e aqui ficou 12. 12. Beleza? Perfeito. Ficou? Não, já era, né? Após essa primeira dobradura, ele quer saber a medida do segmento AE. Ah, não. Pitágoras? Ah, não. Hipotenusa. Ah, não. Ah, não. Triângulo retângulo. Só isso? Ah, não. Para. Não, o Enem fez só isso? Fez só isso. Então Não vamos começar, né? acredito. Teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A Isso. hipotenusa é quem? X. A hipotenusa é X. Acho que o surgido tá meio fora aqui. Os catetos são 6 e 12. 6 ao quadrado, 36. 36. 12 ao quadrado, 144. somando 180. Para extrair, tirar o quadrado, a gente extrai a raiz. Por que não colocamos mais ou menos? Porque aqui é o lado de uma figura geométrica. Estamos é só falando de positivo. medida, né? E não existe medida Negativa. negativa. Esse 180, a raiz de 180 não está nas respostas. Ixi. Então, se não está nas respostas, a gente precisa fatorar. Então, vamos lá. Pegamos o 180, divide por 2 dá 90. Por 2 dá 45. Por 3 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá Dá 1. Então, temos aí 2 vezes o 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Temos 2 vezes o 3. 3 ao quadrado. E temos o 5. Ah, então quer dizer que vai ficar só o 5 dentro do radical? É, porque 2 ao quadrado a gente pode fazer o quê? Corta. Corta, corta. 3 ao quadrado a gente Corta, faz o quê? corta Corta. também. Então, 2 e o 3 sai para fora do radical, ficando apenas o 5. E quando a gente faz 2 vezes 3? 6. 6 raiz de 5. A alternativa correta é a letra D. Uma questão que envolve, né, geometria, mas que também envolve a ideia do Teorema de Pitágoras, mas que para isso vocês vão lembrar que nós falamos. É muito importante lembrar as regras da aritmética, porque se você não lembra, como é que você vai fatorar esse número todinho para chegar na raiz simplificada? Isso é muito importante. E aí, nessa questão, tem um detalhe também legal, é o seguinte, vamos começar aqui rapidinho, que é assim, ó, deixa a questão mesmo aí no slide para a gente poder mostrar para eles. Nesse tipo de questão, poderiam acontecer 3 situações. Primeira, esse número que nós achamos aqui na raiz ser um quadrado perfeito. Se for um quadrado perfeito, eu já tiro a raiz e acabou. Resolvido o problema. Então, se fosse um quadrado perfeito, já não seria a letra C, né? Não.
A letra C nem pode ser. Porque 12 é o lado do cateto, né? Também. Não é retângulo. Não tem como. Mas aqui todas são fatoradas. Mas o subterfúgio é esse. Eu olho para o gabarito e vejo o quê? Tá tudo fatorado. Então, eu não tenho que fazer o quê? Eu tenho que fatorar. Mas se tivesse aqui números decimais, o que eu ia fazer? Uai, é emoção. Tá chegando ao fim, ela fica emocionada. Ela vai passar. Calma. Não é hora ainda. Se tivesse números decimais no gabarito, eu ia precisar aqui, ó, achar a raiz quadrada aproximada. E aí, isso tudo é da aritmética, números e operações. Vocês têm que estudar essa parte. Então assim, ó, nem sempre a resposta que a gente encontrou, a gente está lá no raiz de 180, mas não tem nas respostas, né? Então claro que o Enem, ele trabalha sempre algo a mais com você, né? Ele não ia simplesmente aplicar um teorema de Pitágoras e papum, já sei a resposta, né? Não, primeiro que já começou aqui, na dobradura. Se o aluno não percebe que ao dobrar ali ficou aquele 6, ele já fica perdido. E a gente pensa que é brincadeira, mas quantos alunos que eu já mostrei essa questão, que já fez essa questão com a gente, que fala assim, nossa, eu não sabia que era 6 aqui, mas por que é 6 aqui? Porque dobrou, então tinha 18, tirou o pedaço, se sobrou 12, quanto que foi para lá? Foi 6. A gente tem que ter uma noção aqui, né, espacial, porque isso aqui também é geometria, né, tá falando de dobradura, falando de medidas, geometria plana, né, e aplicando aí o teorema de Pitágoras. Gente, tem teoremas, tem situações que são básicas, né, assim como regra de 3, o teorema de Pitágoras, né, razão e proporção ali, o teorema de Tales, esses aí são fundamentais, porque desenrola muita coisa, né. Bhaskara também, né, e o nosso delta B ao quadrado menos 4AC. Então, todas essas situações, quanto mais assim, mas eu não preciso saber todas as fórmulas mirabolantes, não mesmo. Mas tem alguns que ajudam a resolver muitas situações, tá? Outra coisa, né, que a gente viu na questão anterior, ali era uma progressão aritmética, mas não precisou. Vocês viram que não precisou trabalhar com o termo geral, não precisou trabalhar com nada, né? Nem com a N, A1, primeiro termo, razão. A gente viu pelo raciocínio lógico que estava reduzindo 50, né? E aí pronto. Você imagina se esses nossos alunos tivessem que decorar, ou pelo menos lembrar de todas as fórmulas estudadas na prova do Enem? Não, isso porque a gente está falando só de matemática. Surreal. E aí tem as outras, né? Tem biologia, tem física, tem química. Aí que... Surreal, não tem condições. Então, o Enem sabe disso. Então, o Enem, ele cria estratégias para que você consiga até localizar o conteúdo. Quando o aluno lembra, ele localizou a PA, lembrei, faz. E como que ele vai lembrar? Fazendo. Todo dia fazendo, todo dia treinando. Aí ele lembra. Se não lembra, o Enem dá essa porta, essa válvula de escape, que é fazer pela lógica. E agora que você já sabe quais são, né, os 5 conteúdos mais cobrados em matemática no Enem, dá aquele foco, tá? Quando a gente falar aí de resolver aquela questão por dia, pega desses assuntos, porque é aí que vai estar mesmo, o carro-chefe do Enem vai te levar para esse caminho aí desses 5 assuntos. Tá bom? Então, se prepara, né? Se prepara, porque vai cair esses assuntos com certeza. Então, faça o seu mapa mental, o seu resumo, vejam as aulas assim, mas isso não é assunto do terceiro ano, mas foi assunto do primeiro. As funções foram assuntos do primeiro ano. É só você pegar lá, assistir as aulas do primeiro, pelo menos as revisões, as atividades, né? Mas as aulas têm 40 minutos. Avança! Né? Essa parte que a gente tem aqui de conversa com vocês, claro, né? Porque nós temos uma aula real aqui, né? A nossa aula ela é real, ela não é uma aula de 5 minutos só de tópico, não. Ela é uma aula real. Vocês estão aí na escola e assistindo a nossa aula. Então a gente não pode deixar de ter essa conversa com vocês, porque se estivéssemos em sala aí com vocês, faríamos o mesmo, né? Então, assim, toda essa conversação você pode avançar, né, lá na aula. Ou se não, assiste aquela de 20 minutos que tem exemplos, tem a revisão e constrói seu mapa mental para ficar mais fácil os seus estudos, tá bom? Viemos aí, as próximas aulas já são as aulas finais do terceiro ano, mas ainda temos emoção, temos paródia de encerramento e muita coisa vai rolar ainda, tá bom? Por enquanto, ficamos por aqui, né, professor Maurício? E voltamos só com as aulas para as avaliações, beleza, gente? Fica aqui. Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!